Boa noite, galera. Espero que todos estejam bem. Bom, o livro que iremos ler essa semana chama-se A Árvore que Dava Dinheiro, do autor Domingos Pellegrini. A edição que eu vou ler é a 8ª edição, que conta com 7 capítulos e 104 páginas. Bom, eu vou dividir esse livro, essa leitura, em 2 partes, sendo que na primeira eu vou ler os 3 primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos, e na segunda parte eu vou ler os 3 restantes. Mas não se preocupem que tudo será postado hoje. E desculpem o atraso da postagem. Vamos começar então. Aqui estão as primeiras páginas do livro e os capítulos. Então vamos começar. As sementes, primeiro capítulo. Era uma vez, em felicidade, um velho tão unha de fome que andava uma semana com o chinelo esquerdo, pé direito com o sapato, para ninguém dizer que ele era pobre. Depois andava outra semana com o chinelo direito, o pé esquerdo com o sapato. Chinelo é mais barato, e assim, os sapatos duravam anos. Até que um dia ele morreu, sem desconfiar que aquela dor nas costas era de andar com um pé mais alto do que o outro. Se Cristóvão Colombo se chamasse Américo Vespúcio, tinha descoberto a América do mesmo jeito. E Joaquim José da Silva Xavier era tão Joaquim quanto Joaquim Silvério dos Reis. De modo que não adianta nada contar o nome do velho. Com qualquer nome, ele ia morrer do mesmo jeito, sozinho, apesar de rodeado de gente. Antes de morrer, ficou um tempão caído no quintal, sem ninguém para dar uma mão ou uma palavra. Tinha chegado da rua e entrando pela cozinha para economizar a escada da frente, que era de mármore. Aí caiu e ficou. A escada era de mármore porque o velho era munheca, mas não era pobre. Era dono de metade da cidade. Morava ali porque a cidade era tão pobre que ninguém pagaria aluguel daquele sobrado. Tinha comprado da viúva, do fundador de Felicidade, que tinha erguido o sobrado no tempo em que as tropas de burros passavam com café e açúcar a caminho do porto. Depois voltavam com tecidos, mantimentos, remédios, miudezas e encomendas. Quando viam de longe uma tropa chegando, os meninos ficavam até sem fôlego de contar 1, 2, 3, 10, 50 burros olhando o rabo um no outro pela estrada enrolada na serra. Na frente, a mula madrinha com o cinceiro no pescoço. O eco batia no povoado e sempre algum menino gritava que tinha tropa descendo a serra. Ia gritando rua fora e os moleques iam descendo das árvores, saindo dos esconderijos, batendo portas, e corriam pela estrada para esperar na ponte. A tropa arranchava ali, e a molecada ia e voltava com cestas cheias de cocada, curral, pamonha, tindim, bombocado e outros doces e salgados para vender. Os tropeiros comiam com saudade de casa, depois de mastigar o arroz e feijão com carne seca que cozinhavam nas pedras da beira do rio. Tomavam banho, lavavam a camisa para o dia seguinte, e de manhã entravam na cidade vendendo bebidas e sedas, sapatos e pimentas, roupas e aviamentos secos e molhados. De modo que Felicidade, no tempo em que era povoado, era mais animada do que depois que cresceu e as tropas deixaram de passar. No dia que passou a última, ninguém desconfiou que era a última. Ficaram muito tempo esperando a outra, e enquanto isso, gente ia casando, ia nascendo gente, e o povoado virou uma cidadezinha, ao longo da estrada, espremida entre os morros e o rio. A entrada virou uma rua de paralelepípedos, e o governo estadual mandou botar postes para ganhar a eleição. Em cada poste acenderam uma luz. Os pirilampos sumiram e apareceram muitas mariposas. Eram como as luzes de um velório. Muita gente foi embora e Felicidade parecia morrer. O governo tinha aberto outra estrada contornando a serra, e agora as cargas passavam por lá, em caminhões que nem tinham tempo de parar. O fundador de Felicidade gostava tanto de conversar que tinha erguido o sobrado para ser em casa em cima e hotel embaixo. Mas, quando morreu de uma doença que ninguém falava o nome, o hotel estava vazio. Fazia tempo que não passava nenhum viajante. Fazia anos que não parava um circo.
As luzes dos postes queimavam, e a prefeitura dizia que era o Estado que deveria trocar. O Estado dizia que era a prefeitura, e a felicidade continuava escura. Então a viúva ficou muito desgostosa e disse no velório que queria morrer longe da lembrança do marido e daquela escuridão. E nem bem ela fechou a boca, o velho, que na época nem era tão velho assim, mas já usava chinelo e sapato. O velho falou que, sendo assim, fazia a caridade de comprar o sobrado. Não sei direito quanto vale. A viúva gemeu e pediu um preço que achou alto, mas era muito barato. Negociou fechado. Disse o valor e aí ela não pôde mais voltar atrás, porque naquele tempo, negócio era negócio. Com aquele dinheiro, ela pagou as dívidas, foi embora com uma mão na frente e outra atrás. E o velho deu de fazer negócio em velório. Quando teve idade de aposentar, vendeu o moinho, que era a única indústria da cidade, e economizou ainda mais para comprar mais casas ou emprestar a juros. O cidadão emprestava dinheiro do velho, não pagava. O velho ficava com a casa. Tinha até gente que vendia casa ao velho e ficava pagando aluguel. Mas pelo menos ficava com dinheiro para ir conhecer o mar ou a capital, comprar móveis e roupas, tratar dos dentes, fazer metade de um enxoval. Na metade, o dinheiro sempre acaba. Só o dinheiro do velho não acabava, aumentava. Tinha um chuchuzeiro trepando na casa, e no almoço comia feijão com chuchu, e na janta chuchu com arroz, de modo que ele, assim, continuou comprando casa. De 2 em 2 anos comprava uma caneta para fazer as contas dos aluguéis e dos juros em papel de embrulho. Uma preta, dessas que ninguém sabe que idade tem, trabalhava para o velho desde muito tempo. Dormia num quartinho do porão, com um cobertor de criança. Cobria o peito, descobria os pés. Cobria os pés, descobria o peito. Então dormia mal, acordava cansada e pegava a vassoura para se escorar. Tonta. Aí via um cisco no chão e varria. De tão acostumada e continuava a trabalhar o dia inteiro por puro costume. E também porque não sabia o que mais fazer da vida. Aliás, nem pensava nisso. Varria o sobrado todo, passava pano nos móveis da viúva até cansar. Aí parava numa janela para suspirar. Via mato na grama e arrancar. Voltava, passava o dedo num beiral. Estava empoeirado? Então pegava um pano úmido e passava em tudo. E de repente sentia um cheiro no ar. Era o urinol do velho, debaixo da cama. Ia despejar na privada. Olhava e o que é que via? Via que a privada estava encardido. Pegava o pano com areia e esfregava até branquear. Depois passava pela cozinha e o fogão olhava para ela. Ela olhava para o fogão, suspirava e ia bater arroz no pilão. O velho só comprava arroz com casca para economizar. De tardezinha, quando ela ia à missa, parava no portão de uma velha com cadeira na calça. A velha sempre perguntava: "Como é que vai a senhora?" "Levando a vida, levando." Ela sempre respondia. Mas naquele dia, a velha falou que estava muito abatida. "Arroz também," ela respondeu. "Apanha no pilão para ficar bom de comer." A velha olhou o cruz na torre da igreja. "É mesmo. A gente, quando apanhou bastante, é porque logo vai se libertar." Então a preta foi rezar. Rezou, voltou e, para economizar gás, só amornou o arroz-feijão do almoço com chuchu da cerca. A igreja badalou 6 vezes e o velho não aparecia. Ela embrulhou as panelas do cobertor para economizar forno e sentou esperando. Ficou olhando as coisas sem ver nada, até que viu a lata de feijão. Tirou um punhado, começou a escolher para o dia seguinte. Lá fora, o velho tinha caído de barriga para baixo, mas, depois de muito custo, conseguiu virar. Depois conseguiu sentar no chão, de costas para a parede, e ficou muito tempo vendo como as nuvens formam toda a coisa, e como o sol foi avermelhando o céu.
e como as coisas foram mudando devagar e para sempre, enquanto os passarinhos quase se matavam de tanto cantar. Era a primeira vez que reparava na morte de um dia, e agora olhava tanto que os olhos secavam sem piscar, e formigas bicavam a barba que escorria da boca. O velho olhava maravilhado. De repente, tudo era tão bonito e de graça. A boca falou, a boca falou e entortou. O velho estava com uma careta de dor olhando a primeira estrela. Ela parecia piscar para ele, então tentou sorrir. A boca entortou mais. Foi então que a velha preta resolveu espiar no quintal. Saiu olhando o vermelhão do céu e tropeçou no velho. Que o senhor está fazendo aí no chão? Ela resmungou alguma coisa. Ele resmungou alguma coisa. Ela voltou resmungando que ele era um velho resmungão, que ela devia ter deixado aquela casa fazia muito tempo, que onde já se viu trabalhar em troca de cama e comida, ele tinha sorte que ela estava pagando uma novena, senão pagava a trouxa e saía pelo mundo. Ele ia ver um dia. Foi resmungando assim até a porta da cozinha. Parou, virou para trás com as mãos nas cadeiras. E se quiser jantar, vem logo, que está esfriando. Entrou, sentou de novo, catando feijão. Esperou o que esperou e o velho não vinha. Aí ela botou o feijão de molho e foi de novo ver porque aquele velho caduco não vinha jantar. Já estava escuro, e agora que ele estava deitado de cara no chão, incomodado igual uma tartaruga virada, ela debruçou. Quer alguma coisa? Ele resmungou alguma coisa, se contorcendo no chão. Ela olhou bem. Esse velho tem alguma coisa. Foi bater na casa da vizinha. Levaram o velho para o quarto com tanto cuidado que acabaram caindo na escada. Depois se perderam na escuridão, cheia de portas. O andar de cima não tinha lâmpadas. A preta estava na cozinha, fazendo um chá de sabugo de milho. Ele gostava muito. Mal não fazia e não custava nada. Metade do corpo dele tinha endurecido, a outra metade não obedecia. O vizinho pegava numa perna que nem um pau, o outro pegava noutra perna bamba, igual corda. Parecia que o velho fazia de pirraça, e a boca torta parecia rir o tempo todo. O menino correu, correu buscar o menino correu buscar o médico espalhando a notícia, de modo que, quando voltou com o médico, os inquilinos do velho já estavam se ajuntando na rua. Alguém emprestou uma lâmpada e logo estavam todos olhando para a única janela acesa no sobrado. A preta conseguiu molhar todo o travesseiro, despejando chá na boca do velho, até ele engasgar. Aí ela se trancou no porão, acendeu uma vela e rezou, ajoelhada num canto, onde São José, de braços quebrados, segurava o menino Jesus, sem cabeça, num altarzinho arrumado em caixote, com um boizinho de presépio, Nossa Senhora da Aparecida e uma espada de São Jorge, que levava um mês para murchar numa lata com água. Conforme ela rezava, o sobrado ia enchendo de gente. O assoalho rangia e ribombava com o tropel. Criança corria, homens pisavam duro com sapatões e botinas. Mulheres arrastavam cadeiras. De repente, parecia que tudo ia desabar em cima dela. Então pegou o travesseiro e as roupas e as coisas do altar, e o cobertor, enfiou tudo dentro de um saco. Jogou o chalé nos ombros e o saco nas costas. Saiu, mas voltou logo. Devolveu o cobertor e tornou a sair, sem ninguém perceber. Deixou a vela acesa e sumiu de felicidade. O médico chegou. A multidão abriu caminho e ele subiu. Sentou na beirada da cama. As mulheres saíram do quarto e ele examinou o velho. Parecia um gafanhoto enrugado. O médico parecia um anjo de branco no quarto escuro. A lâmpada era tão fraca, mas tão fraca, que a luz morria no assoalho, empoeirado e nos móveis sem brilho. Era um médico, moço, mas meio careca. Examinou, aí botou a mão na testa e foi levando para trás, até encontrar cabelo. Parou como se achasse também o pensamento. O senhor vai pagar o tratamento? O velho balançou de leve a cabeça. Não ia não. E a consulta? O velho parecia até melhorar. Balançou firme a cabeça. Não. Então,
O médico levantou falando a todo mundo que não adiantava mesmo o tratamento. O velho estava com derrame, infarto e começo de pneumonia. A notícia rolou sobrado abaixo. O velho estava morre não morre. Estava nas últimas. Nas últimas. Já tinha batido as botas. Se tivesse botas. Vai morrer. Está morrendo. Morre logo. Ia passando a notícia de boca em boca. Enquanto no quarto ele tentava falar com a boca retorcida. Alguém debruçou na cama. A voz saía num fio de dor. O cartorário, com o testamento. A notícia desabou sobrado abaixo, rua fora. O velho tinha um testamento. O cartório era na cidade vizinha, mas 5 homens se juntaram para pagar a viagem de táxi. Eram inquilinos do velho, e o táxi era um Oldsmobile que fazia uma semana que não pagava uma corrida. Então, o motorista avisou logo que era preciso esquentar o motor e trocar um pneu. Se dividiu, metade no sobrado, metade na igreja, fazendo promessa. Minha Nossa Senhora da Aparecida, se a casa ficar de herança pra gente, prometo o seguinte. E desfiavam terços, enquanto no quarto o velho olhava a lâmpada. Entravam mulheres com cadeiras trazidas de casa, sentavam beirando as paredes e iam puxando terço ou cochichando. Os homens fumavam em rodas no quintal. Moleques subiram na mangueira e na rua os moços sentaram no meio-fio. Fazia lua cheia e noite estrelada. Logo os homens começaram a contar casos e piadas, e as moças começaram a passar nas ruas de braços dados. Iam até a esquina e voltavam passando pelos moços, mas sem olhar para eles, que olhavam para elas, tão acostumados como se olhassem um rio passando. De vez em quando, um falava uma gracinha. Eles fingiam não ouvir e iam rir na esquina. Voltavam de novo, de nariz erguido. O posto telefônico era na frente do sobrado, e o telefonista não parava de fazer ligação. Felicidade tinha 12 linhas e 57 telefones, 4 ou 5 para cada linha, cada um numa casa. Então alguém ligava falando da herança e os vizinhos ouviam, nos outros telefones da linha. Quem sabe alguém sabia mais alguma coisa? E ligavam para os parentes, soldavam. O velho nunca tocou no assunto com você? Assim, o painel no posto telefônico acendia todas as luzes. O telefonista precisava de mais 2 mãos para dar conta, até que desistiu e ficou ouvindo um namoro. Acho que eu podia ficar eternamente ouvindo você, dizia o rapaz. O quê? Minha mãe chegou dizendo que o velho do dobrado está morrendo. Vai deixar a sua casa de herança? Alô? Ele já tinha desligado. A rua tinha mais. 5 ou 6 moços estavam sempre no posto vendo o telefonista mexer naqueles cabos todos. Só tinha aquele emprego nos últimos anos. A velha telefonista aposentou e o moço passou no concurso. Agora, o remédio para os outros era esperar a fábrica de arredondar tijolos, a fábrica de desentortar banana, a fábrica de engarrafar fumaça ou uma herança. Será que o velho tinha muito dinheiro? No quarto, o velho mandou chamar um viúvo que estava de mudança. O homem entrou miúdo e de olhar vivo feito um mico, mas sem encarar ninguém. E o velho viu logo que era o pior tipo para se fazer negócio. Então chamou com a mão que ainda se mexia. Chega mais perto, chega. O homem chegou. Ele bateu de leve no colchão. Senta aqui, senta. O homem sentou. Ele chamou com os olhos. Escuta aqui, escuta. E o homem quase colocou o ouvido na boca do velho, que gemeu baixinho. Ninguém leva o dinheiro para o caixão. Tem o dinheiro no banco. Fica para você. Os olhinhos do mico brilharam. Para mim, quanto dinheiro? O velho disse a quantia até o último centavo e emendou. Só que você me passa a escritura da sua casa. A sua casa vale muito mais. Valer é uma coisa, vender é outra. É por muito pouco dinheiro. E é tudo que eu tenho. E não tenho mais tempo. Um pouco mais e quem sabe sai negócio. Um pouco mais e eu morro. E é muito pouco.
mas é à vista. O cartório vem vindo. Ele ajeita os papéis. É minha última palavra. E a boca torceu. O corpo esticou endurecido. Quando viu aquilo, um homem apertou rapidinho a mão dura do velho. Negócio fechado. Aplaudiram na rua. O cartorário chegava. Abriram a porta do táxi. Foram abrindo caminho para aquela pasta preta que ela levava no peito. Chegou no quarto, puxou uma cadeira, sentou e foi falando que estava tudo em ordem. Fazia anos. O testamento estava perfeitamente registrado e plenamente válido. O velho nem precisava ter chamado, mas o velho esticou o braço e fez sinal de escrever. O cartório enfiou uma caneta naqueles dedos secos e ele escreveu: Lê. Então o cartório começou a ler o testamento, no silêncio de se ouvir a própria coração. O sobrado ficava de herança para a preta velha, e todas as outras casas ficavam para os próprios inquilinos. Imediatamente as mulheres caíram de joelhos, dando graças a Deus. Foram beijar a mão do velho. Os homens se cumprimentavam com tapas e empurrões, querendo descer a escada sem conseguir, porque quem estava embaixo queria subir. E naquele entupimento de gente, de repente alguém gritou na janela a grande notícia. Urraram de alegria lá fora, e um rojão subiu e estourou 3 vezes. No primeiro, estourou apagando a vela no quartinho da velha. No segundo, estourou, apagou a lâmpada no quarto do velho. No terceiro, estourou o velho. Estourou. No terceiro estouro, o velho apagou. Quando o cartorário saiu, o sobrado já estava vazio e a rua em festa. Procurou o testamento. Vocês têm de requerer a escritura neste mesmo dia daqui a 2 anos, ou então tudo fica para a prefeitura. Mas todo mundo festejava. O cartorário insistia. Além disso, vocês têm que plantar na praça, em cerimônia pública, 3 sementes que ele deixou. É o pedido dele no testamento. Mas todo mundo se abraçava. Corriam garrafões de vinho e numa casa ligavam alto uma vitrola. Então o cartorário resmungou, seja o que Deus quiser, e foi atravessando a praça para pegar o táxi. No meio da praça parou, ficou olhando as 3 sementes pretas na mão. Eram esquisitas. Aí olhou a festa na rua. É uma cerimônia pública, não é? Cavucou com o sapato no lugar onde tinha morrido uma velha árvore. Jogou no buraco as 3 sementes. Fechou empurrando terra com o pé e entrou no táxi. Quando o sino da igreja batia meia-noite. Meio-dia, um cachorro atravessou a praça com as orelhas murchas e a língua suando. Parou onde era a velha árvore e, sem querer, aguou as 3 sementes. No fim da tarde, o velho foi enterrado como indigente, num caixão sem verniz e sem flores. Umas velhas foram rezando até o cemitério. Alguns homens se revezaram nas alças. Na beira da cova, abriram um caixão. Ele sorria com a boca torta. Dias depois, todos os herdeiros receberam uma carta do cartório, e em todas as cartas marcaram na folhinha o dia da morte dele, e começaram a fazer planos para o dinheiro do aluguel, que não pagariam mais. Dali a 2 anos, com a escritura da casa na mão, um ia reformar o banheiro e esticar um caramanchão nos fundos. Outro ia trocar o telhado. Outro ia pintar a casa de azul e branco. Outro de verde e sonhando assim. Felicidade foi vivendo. Não imaginavam que logo veria o dinheiro nascer de árvore e todo mundo viram realidade. Não demorou uma semana para despontar na terra uma plantinha, e no mesmo dia apareceu outra. No dia seguinte já estavam as 3 tomando sol. E todo dia o cachorro passava, erguia a perna e aguava, mas uma morreu pisada. Outra morreu de seca, num dia de sol em que o cachorro não passou. A terceira cresceu tão depressa, que num mês o cachorro já erguia a perna no caule, já com uma casca áspera de árvore. Ao lado tinha um banco de madeira para aproveitar a sombra da velha árvore, de modo que acharam bom crescer outra ali. E um dia ela anoiteceu protegida por um cercado, e, no dia seguinte, agradeceu crescendo ainda mais depressa. Agora o cachorro não conseguia mais chegar ao pé dela.
Nem ela precisava mais ser aguada. Abria folhas novas todos os dias, numa fúria que ainda ninguém percebia, porque era uma pequena árvore. Mas com 2 meses, a árvore era mais alta que um homem. No terceiro mês, o cachorro deitou na sua sombra. No quarto mês, todos já haviam reparado nela. Crescia e se esgalhava ao vento. No quinto, os moleques começaram a trepar nela. No sexto mês, despontou no galho mais alto uma folha colorida, que começou a abrir, e não era uma folha, era uma flor, de uma pétala só, mas só o vento sabia. A pétala era uma nota de dinheiro. E a nota foi desenrolando, e conforme desenrolava, ia secando, até estar com dinheiro novo. Aí voou, com o vento de tardezinha. Foi achada de manhã por um menino. Ela ia pela rua empurrando o pneu careca, a caminho do rio, onde os outros meninos nadavam gritando e pulando das árvores na margem. Quanto mais perto, mais ele ouvia os gritos e ficava com mais pressa. Empurrou o pneu para correr atrás. O pneu bateu no meio-fio e tombou. Ele foi pegar. Viu um papel parecendo dinheiro. Pegou. Era dinheiro! Olhou para todo lado. Tornou a olhar bem a nota e era mesmo verdadeira e graúda. Então, desatou a correr para casa, deixando o pneu caído na praça. Primeiro a mãe ouviu a história, depois fechou um pouco os olhos, olhando de lado. Quero saber de quem o senhor roubou. Não roubei, mãe. Juro. Achei na rua. O senhor não minta para mim. Juro, mãe. Juro por Deus. Não minta para sua mãe. Se for mentira, a hóstia vai sangrar na minha boca na comunhão. Ela pegou a nota. Estava esticadinha, lisinha como se acabasse de sair do banco, estalando de vontade de comprar alguma coisa. E era preciso tanta coisa quando sobrasse um dinheirinho na vida. Então ela passou a mão na cabeça dele e falou que acreditava. Enfiou as notas nos peitos e ele pediu dinheiro para um doce. Ela disse que não tinha e ele insistiu até apanhar. Se o marido soubesse, ia pegar o dinheiro para encher a despensa de vinho e linguiça. Então ela saiu antes da janta e comprou tudo o que queria. Quando o marido chegou, a mesa estava com toalhas novas, os pratos trincados estavam no lixo e comeram em pratos novos, uma comida feita em panelas novas. Depois da janta, o menino tornou a pedir dinheiro para doce. Ela disse que fazia mal para os dentes. Então ele contou ao pai que tinha achado uma nota graúda. O pai virou para a mãe perguntando: Cadê? Cadê? E no instante estavam discutindo, ou engasgado com um café. Aí o menino esqueceu do doce e saiu. Nas ruas, as meninas brincavam de passa-anel e os meninos de pique-salva. Ele entrou na brincadeira e logo estava arfando de tanto correr e passando cuspe nos arranhões dos tombos. Antes o pique era num poste, agora era numa árvore nova que crescia na praça, e ele viu que os galhos mais altos estavam com botões de flor. Quando a igreja badalou 10 horas, as mães começaram a chamar das janelas e o pique-salvo acabou. 3 meninas ainda continuaram cantando numa varanda. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. E 4 elefantes incomodam muita gente. 5 elefantes incomodam muito mais. E 6 elefantes. E assim seguia. O telefonista namorava na porta do posto. Desde que tinha badalado 10 horas, a namorada se despedia com sussurros. Os dois apertando as mãos com testas coladas. Uma janela abriu numa casa e uma mulher chamou. Os dois se afastaram como se levasse choque. A moça respondeu que já ia. A janela fechou batendo. Ela foi atravessando a pracinha no rumo da casa. Parou debaixo da árvore e olhou para trás. Ele foi correndo e abraçaram na escuridão dos galhos. Depois, ela foi quase correndo para casa e ele foi resmungando atendendo um telefonema. 20 elefantes incomodam muita gente. 21 elefantes incomodam. Dois velhos conversavam em cadeiras na calçada. Um falou alto para as meninas na varanda. É muito elefante. Uma respondeu.
os incomodados que se mudem. Então a mãe chamou as meninas para dentro e elas entraram fazendo bico. Bateram 11 horas. A vida é um buraco, disse um velho suspirando. E viver é ir cavando cada vez mais fundo, disse o outro levando e pegando a cadeira, até que o buraco fica pronto e a gente deita dentro. Se eu tivesse dinheiro, o outro suspirou. Fazia o quê? Levava no caixão? Aí foi cada um para sua casa. As luzes foram se apagando e felicidade dormiu. Mas a árvore continuou a soltar botões de flores e ia amanhecer florida se um vento não batesse antes do sol. Arrancou as notas ainda pela metade, algumas sem pontas, outras com pedaços ainda em branco. Quando pintou a primeira claridade, o vento brincava com elas nos paralelepípedos. As velhas deitavam cedo, acordavam antes do sol. A primeira a chegar na igreja subia os degraus e esperava a segunda. Entravam juntas falando das dores da noite. Às vezes tinham de esperar o sacristão abrir a porta. Aí as outras iam chegando e ficavam igual bando de gralhas na escada. Na escadaria esverdeada de musgos, os chalés pretos nos ombros e os terços nas mãos, quando entravam na igreja, cobriam a cabeça, os lábios, mexiam numa reza que nunca terminava. Então, puras e prontas para se libertar deste mundo. Às 5, o padre saía da sacristia com o sacristão e uma coroinha. Andava até o altar, olhando o chão, bocejava e começava a missa. Mas naquele dia, o sacristão abriu a porta e nenhuma vela esperava para entrar. Estava na praça, andando mais curvadas do que sempre, olhando o chão como se procurassem, Ele desceu os degraus resmungando. De certo, algum terço tinha arrebentado. Mas viu que procuravam na praça toda. Perguntou o quê? Uma velha olhou para ele como se fosse o demônio. Continuou procurando mais depressa. Quando o padre saiu da sacristia com a coroinha, ainda não tinha ninguém na igreja. Foram olhar lá fora. O sacristão e as velhas zanzavam pela praça olhando o chão. O padre desceu com uma coroinha atrás. De certo, arrebentou algum terço. De repente, o coroinha abaixou e pegou metade de uma nota. Enfiou depressa no bolso. Mais 2 passos e o padre achou outra metade. Então o coroinha mostrou a sua metade para ver se combinava com a do padre. Mas eram notas diferentes. E então eles também começaram a procurar. Quando o sol levantou, todos desistiram e se juntaram na frente da igreja. Eu achei uma metade, disse uma velha. Eu achei 2, disse outra. Na minha falta uma ponta, disse mais outra. A minha tem a ponta, mas o resto é em branco, disse o sacristão. E então foram juntando metade com metade, pedaço com pedaço, mas nada combinava com nada. Parece castigo, disse o padre. Nessa hora, o sol bateu na praça, uma bofetada de luz, e viram que era hora de a missa estar acabando. Deram as costas ao sol e subiram os degraus, ainda curvados, olhando o chão. Agora a gente vai para o segundo capítulo, as árvores. As árvores deu novos botões no fim do dia, e de noite foi abrindo uma fortuna de pétalas, e de manhã elas secaram ao sol. Caíram com a brisa, ia passando uma mulher. Viu uma nota, pisou em cima. Aí botou as mãos nas cadeiras, como se sentisse a dor de lavar roupa todo santo dia. Ou a dor de carregar filho enganchando na cintura. E assim, curvada de dor, tirou o pé de cima da nota e viu que era a mais graúda das notas do país.
Então agachou para arrumar a sandália, catou a nota e enfiou depressa nos peitos. Levantou e foi para casa, andando reta sem olhar para os lados. Conforme ia chegando, ia flutuando, ia flutuando. Entrou em casa voando, passou o trinco e encostou as costas na porta, suspirando igual em novela de televisão. Mas naquele tempo, a televisão ainda não tinha chegado à felicidade. Encravada no meio dos morros, era precisa antenas tão altas, mas tão altas, que ninguém tinha tanto dinheiro. Mas ali, suspirando atrás da porta e olhando os móveis de de presente de casamento, séculos atrás, ela se prometeu que ia ter uma televisão, com antena tão alta como torre de petróleo. Guardou a nota debaixo da lata de farinha e saiu para contar ao marido. Tão animada que pisou em outra nota e não viu, mas viu que a rua estava movimentada, um assanhamento de gente, andando para lá e para cá, como não se via há muito tempo. Mas alguma coisa que não estava certa. Ninguém falava com ninguém, todo mundo de mãos nas costas e olho no chão, como se de repente amanhecessem filósofos e andassem pensando. Pensando nisso, ela também olhou o chão e achou outra nota. O coração quase saiu pela boca. Agachou, catou, enfiou nos peitos e não foi atrás do marido. Virou filósofa também. Quem não sabia, viu pela janela e pensava que felicidade ia ficando doida. Velhos e mulheres, moças e rapazes andavam pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. Mas logo alguém agachava e catava mais alguma coisa. Então, mais alguém saía da casa para ver o que andavam achando. E logo começava a procurar também. De modo que mais e mais gente zanzava trombando uns nos outros, andando em círculos, baratas tontas, agachando rápido e catando e se afastando depressa como se fosse alguma coisa suja e vergonhosa. Nessa hora, o açougueiro saiu da caminhonete, buzinando para a molecada com uma lista de encomendas de carne para buscar na cidade vizinha. Depois voltava, entregava tudo e pegava a vara de pescar, uma lata de minhocas e uma garrafa de vinho. Antes do meio-dia, já estaria a caminho do rio para sentar no barranco e tirar fieiras de lambaris. No caminho para o rio, mulheres sempre punham a cara na janela, perguntavam se ele ia pescar. Sempre tinha vontade de responder que não, que estava levando as minhocas para tomar banho e a vara para tomar sol. Mas respondia sempre que sim, ele estava indo pescar. A senhora precisa de alguma coisa? Um punhadinho de lambaris, se o senhor puder. Se Deus quiser, eu trago. Ela disse sempre. Ele dizia sempre. E assim, quando chegava no rio, já tinha meia dúzia de encomendas. Quando o sol ficava bem no meio do céu, ele tirava um sanduíche do embornal, comia devagar, depois ficava de pé e urinava no rio, com respeito. Tornava a sentar no barranco e não, e não levantava mais até encher fieiras de lambaris. Voltava parado de casa em casa, bebendo numa um dedo de pinga, noutra um copo de vinho, em troca dos lambaris. Chegava em casa com um pé andando para cá e outro pé andando para lá, de modo que ele ia se equilibrando até sentar. Aí a mulher começava a ladainha. Onde já se viu açougueiro dar tanto peixe de graça todo santo dia? E ele ouvia com um sorriso na cara, mastigando arroz com feijão e peixe. Depois se espreguiçava e ia dormir. Mas antes, sempre achava bom dizer alguma coisa à mulher. Então parava na porta do quarto, pensava e dizia sempre: amanhã vai ser outro dia. De certo que vai. Ela continuava falando para as paredes.
ele vai pegar a vara e encher a cara de vinho no rio, como faz todo santo dia. Então ele arrotava dizendo amém e caía na cama. Mas, naquele dia, tudo começou diferente. Saiu cedinho da caminhonete e viu metade da cidade andando na rua de mãos nas costas. Todo mundo sério, como numa procissão desencontrada. Parou numa moça. Que estão procurando? Procurando? Quem está procurando? Todo mundo. Não está todo mundo procurando? Eu não, disse a moça, e continuou procurando. O açougueiro rodou com a caminhonete, caindo aos pedaços, parou num velho. Que procura tanto? O velho pescou, tornou a pescar. Perguntou alguma coisa? Perguntei o que todo mundo tanto procura. O velho botou a mão no ouvido. O quê? O quê? Perguntou eu. Não sabia que o senhor estava ficando surdo e gritou: que estão procurando tanto? Procurando? Ninguém está procurando nada, disse o velho, e continuou procurando. O açougueiro jogou os ombros para cima e eles caíram de volta no mesmo lugar. Quem é um gesto que não custa nada e resolve tudo? Tudo? De certo, estavam todos ficando loucos, mas pareciam estar se sentindo muito bem. Então, que procurassem até gastar na rua. Enfim. Ele também não tinha mania de pescar todo dia e feito louco manso. Então, viu a mulher na janela, resmungou entrando na caminhonete. Quem dera ela ficasse um pouco louca também. Quem sabe parasse de ver loucura em mim. E partiu no primeiro buraco, um para-choque caiu. Cato na volta. Um dia, quando tivesse dinheiro, eu ia ter uma caminhonete nova. E agora tinha pressa. Precisava trazer a carne a tempo de a mulherada fazer o almoço. Então acelerou, levantando poeira e notas de dinheiro. Quando cruzou a ponte de volta, ouviu um clamor como se a cidade estivesse em festa, ou como se o rio de repente tivesse uma cachoeira. E, conforme o tempo foi passando pelas primeiras casas, estranhou não ver ninguém nos quintais, nem nas janelas, nem na rua. Ninguém. Era uma cidade deserta, como com um tropel. Uma revolução lá adiante na praça. Na praça parou a caminhonete e desceu esquecendo de desligar o motor. Sentou no estribo e ficou olhando de boca aberta. A praça estava tomada por uma multidão, turbas que se juntavam e tornavam a se apertar em tropel, na lei de cada um por si. Gente se arranhava, rastejava, brigava, corriam, pulavam, gritavam, disputando galhos de árvore. O padre tinha ajoelhado na escadaria da igreja e rezava, olhando para o céu, com um ramo da árvore na mão, ao lado de uma coroinha, olhando tudo tão arregalado que os olhos quase engoliam a boca. Velhos e moços, crianças e mulheres, até grávidas, todos se engatilhavam, disputando pedaços de galhos, puxando para cá e para lá, arrastando, cortando a faca e o canivete, torcendo, mordendo, até que cada galho ia sumindo aos pedaços. Cada um que conseguia seu pedaço, por mais que fino que fosse, corria para casa e logo voltava correndo. A praça rugia. O bêbado de felicidade encostou na caminhonete. Capaz de chover, hein? Capaz. Então me paga uma pinga. Minha mulher disse que você vai morrer de tanto beber. O homem estava com os pés de elefante, os olhos mal abriam, na cara inchada, mas ainda conseguia piscar com malícia. Quem dá dá, se quiser. Quem recebe, gasta no que quiser. O açougueiro pensou um pouco, enfiou a mão no bolso, deu dinheiro. Uma nota rolou no vento entre eles, e não viram. O bêbado afastou, tropeçando. O, aç- o,
tropeçando. O açougueiro olhou para a praça. Agora só restava o tronco enraizado da árvore, e logo foram surgindo pás, picaretas e enxadões. Os homens começaram a cavucar com as mulheres em volta, e, e conforme cavavam, eles arrepanhavam os vestidos no meio das pernas, prontos para se apinchar no primeiro pedaço de raiz, enquanto os homens gritavam que tinha gente demais em volta, que alguém ainda acabava levantando uma picareta e se ensopavam de suor, cavando com fúria, como se o toco fosse fugir do chão abaixo. O toco foi estraçalhado. Depois começaram a estraçalhar as raízes, puxadas da terra como mandioca, e de novo se formando tubas rolando pela praça, atrás de cada pedaço. Alguém agarrava um pedaço no peito e fugia aos trombolhões. O povo correndo atrás com unhas e seus pedaços, perseguidas por outras crianças entre cachorros assustados, enquanto mulheres e homens cavucavam com as mãos até as raízes mais finas e das pontas, das pontas. Depois começaram a peneirar a terra até o último pedaço, até que foram todos para casa cuidar das feridas e plantar as raízes e galhos da árvore que deu dinheiro. Então o açougueiro rodou até o açougue, descarregou as carnes, abriu a porta e não apareceu ninguém. Todos cavucavam valas nos quintais, ou recolhiam esterco nos pastos para adubar a terra, e no fim da tarde ainda regavam mudas de plantas. Olhavam contra a claridade as notas agachadas de manhã. Eram todas verdadeiras, com números de série. A assinatura do ministro e as armas da República em marca d'água. Sim, senhor, eram a assinatura do ministro e armas. Sim, senhor, eram verdadeiras. Eram sim. Ou a própria vida seria de repente um sonho? Olhavam de novo. Era uma realidade. Uma árvore tinha dado dinheiro em felicidade. Trombavam zanzando pelos quartos, pegando e largando coisas como se fosse partir de viagem sem saber para onde. Cada família combinava como erguer mais a cerca ou cimentar cacos de vidro no muro para proteger as árvores, que dariam dinheiro. Casais brigavam. Não rega mais que eu já reguei. Água melhor sobrar do que faltar. Vai afogar a muda, mulher. De planta eu entendo, tira a mão. Os outros faziam promessa. Se der dinheiro, prometo as 3 primeiras notas para Nossa Senhora da Aparecida. E se der só 3? O açougueiro pegou a vara de pesca e pescou o dia inteiro. De noitinha, voltou para casa. A mulher picava algumas coisas na tábua de carne. Que é isso? Palha de milho e casca de banana. Nunca vi cozinhar isso. Ela parou olhando bem para ele. Tá louco? Onde já se viu cozinhar palha? Nem comer, nem cortar. Ele falou, procurando a janta no fogo. Não tinha janta. Você não sabe o que está acontecendo, homem de Deus. Desconfio. Está todo mundo ficando louco. Ninguém está ficando louco, homem de Deus. Nós vamos ficar ricos. Isto sim. Ela falou, saindo para o quintal. Foi despejar a palha e as cascas nas covas. Para adubar, explicou, suspirando e olhando cada cova como se também adubasse. Aí tirou do decote metade de uma nota e mostrou ao marido. Ele pegou, olhou. Onde você conseguiu? Ela olhou para ele como se fosse a primeira vez na vida que via aquele homem. Então você não sabe que as árvores da praça
que a árvore da praça deu dinheiro, ele fuçava no forno procurando comida. Falou sem se virar. E você acreditou nisso? Ela quase esfregou a nota na cara dele. E isso aqui é o que pra você? Ele achou batata doce assada. Falou com a boca cheia. Você estava dando dinheiro? Por que acabaram com ela? A mulher falou que se enfiassem as palavras na cabeça dele. Para plantar, homem de Deus. Então ele disse que ia fritar uns ovos. Precisava comer e dormir. Amanhã vai ser um novo dia. Então ele disse que eles, eles que plantassem árvores à vontade, inclusive as que davam dinheiro. Quanto mais árvores no mundo, melhor. Nessa hora, todos já tinham tirado a roupa pelas roupas melecadas da terra e suor. Tinham tomado banhos e agora arriscavam botar a cara na rua com roupas limpas e boas noites. Olhavam os arranhões uns dos outros e baixavam a cabeça, não falavam nada. Olhavam a cratera na praça como se fosse feita por um disco voador, como se cada um achasse que só ele tinha visto e que ninguém ia acreditar na história. O menino começou a falar. Eu que descobri que a árvore dava dinheiro, mas logo levou um tapa na cabeça. Cala a boca, infeliz! E não se falou mais no assunto. Na noite seguinte, as crianças brincavam de novo na rua. Os velhos botaram cadeiras nas calçadas e as mulheres batiam palmas no açougueiro para encomendar carne. Assim, um dia depois do outro e uma noite no meio, o tempo foi passando, ou melhor, as árvores foram crescendo. Todas elas. Nenhuma muda morreu. Todas brotaram em menos de uma semana, e um bosque começou a crescer nos quintais. Marido e mulher deram de afastar os pratos depois da janta para rabiscar planos e contas na madeira da mesa. Tinha plantado tantas árvores e, se cada uma desse uma média de tantos cruzeiros em um ano, eles derrubariam a casa cômodo por cômodo, ano a ano, construindo pouco a pouco uma casa nova, com azulejo do chão até o teto da cozinha, dizia a mulher, olhando o futuro através das velhas paredes. E do banheiro também, dizia o marido. E no banheiro não, nos banheiros. Que custa um banheiro a mais? Eu sempre quis uma casa com 2 banheiros, mas na minha opinião nunca valeu nada. Então tá bom, 2 banheiros. É que eu queria uma garagem. Pra quê? A gente não tem carro. Eu estou pensando em comprar um, usado. Meu pai sempre disse que um carro usado é bom para quem gosta de oficina. Então a gente compra um novo. Pronto. Por falar em comprar coisa nova, a mulher corria o olhar pelos móveis. O que você acha de trocar essa velharia? Mas o marido nem ouvia. Estava também com o olhar perdido no futuro. De repente voltava com os olhos brilhando. Quer saber de uma coisa? Bobagem construir a casa nova aos poucos. Melhor a gente derrubar tudo de uma vez e construir depressa com dinheiro na mão. A mulher piscava assustada com a ideia. Mas onde a gente vai dormir enquanto isso? O marido abanava a cabeça desacorçoado. Ela precisava entender que com o dinheiro na mão era tudo diferente. A gente sai de viagem, vamos conhecer o país todo, ou o mundo todo de avião. E assim os casais viajavam nas casas depois da janta. Os moços pediam pelos correios catálogos de execuções pelos 7 mares, e as moças pediam revistas de modas, folhetos de perfumes e de joias. Velhos olhavam um canto da sala e apontavam o dedo rugoso. A televisão vai ficar bem ali. O motorista do táxi encheu o tanque, foi até a capital ver carros novos para comprar. E nos sábados e domingos, o ônibus deu de correr lotado. Os felicenses iam ver preços e vitrinas das outras cidades. No caminho, iam perguntando uns aos outros como quem quer nada. Que preço e compadre queria na chácara perto do rio. E, se fosse vender um dia, quanto a comadre ia pedir pela geladeira usada. Ao que se comadre respondia que dependendo dos negócios em vista
em vista, quem sabe desse de presente a geladeira velha. O motorista do ônibus morava em outra cidade e eu vendo sempre com um sorrisinho. E às vezes falava para si mesmo, só se a cidade toda ganhasse na loteria. Na outra cidade, felicenses perguntavam o preço de tudo, comparavam marcas e planejavam casas em papéis de cigarro, em guardanapos de bar e depois em papéis cada vez maiores. As casas começavam com 2 quartos, terminavam mansões. Enquanto isso, choveu uma semana. Depois saiu um sol de cozinhar miolo. As árvores cresciam furiosamente. Dava até medo de ver como cresciam. Hoje 3 folhas, amanhã mais 5. 12 depois de amanhã, e cada folha virava galho com mais folhas, enquanto os troncos engrossavam com uma casca cada dia mais rugosa. Gente começou a faltar no emprego. Um belo dia, um bar amanheceu de porta fechada. Depois da sapataria, um dos armazéns. Nos quintais, as árvores já se roçavam, e na sombra delas foram murchando laranjeiras e limoeiros, hortas e caramanchos. Outro, outro bar amanheceu de porta fechada. O dono preferiu botar uma cadeira no quintal e ficar vendo os galhos na ponta de um deles abriria a primeira flor. E então ele queria estar bem ali, para presenciar o momento. Depois, outro armazém fechou as portas, mas o dono não foi esperar sentado. Foi encomendar caixas de bacalhau, sacas de feijão e arroz, açúcar, chocolates, mantas de carne seca, latarias e guloseimas, como nunca tinham visto mesmo no tempo dos tropeiros. O dono de outro armazém viu um caminhão descarregando as encomendas, pensou um pouco e logo foi ele também fazer as compras. Todos que outro trouxe e mais cerejas em calda, azeitonas recheadas, vinhos, patês, vidros de cogumelos, conservas e cremes, e todos miudamente de comer e de vestir, que ocupasse por pouco nas prateleiras. Depois que descarregou e arrumou tudo, ficou olhando o estoque de penumbra, esfregando as mãos. Tinha se endividado até a alma. Mas a árvore logo daria o dinheiro, e estendeu no chão uma faixa de pano, e escreveu com capricho letras enormes. No dia em que começasse a correr dinheiro e felicidade, ia levantar as portas com alto-falantes, tocando músicas e entender as faixas lá fora. Grande estoque de novidades! E esperando novidades, quem estava noivo achou melhor esperar mais uns tempos antes de casar. Quem estava doente esqueceu a doença, porque logo poderia se tratar. Quem tinha inveja esqueceu, porque ia ter tudo o que quisesse. E quem tinha ódio começou a perdoar. Não tinha mais tempo nem para odiar. Era preciso escrever rol de roupas para comprar, lista de preços de móveis, e colecionar propagandas de automóveis, liquidificadores, batedeiras de bolo, aspiradores de pó, rádios, toca-fitas, exaustores, espremedores de laranjas, escovas de dente, elétricas e tudo que as revistas anunciavam. Quem nunca teve nada, disse o bêbado ao açougueiro. Quem nunca teve nada, comprou até desestortador de banana. E com medo de o povo ir gastar nas outras cidades, agora todos os comerciantes faziam estoques para pagar a prazo. Mas até lá, esfregavam as mãos, faziam faixas de propaganda. A árvore que dá dinheiro, nós damos desconto. Meninos espiavam pelas festas, iam contar aos pais e as propagandas dos concorrentes. Quem vê preço não vê qualidade. As portas fechadas, os comerciantes trabalhavam com fúria. As árvores já estavam abrindo botões. O açougueiro foi comprar um fósforo no bar. Estava fechado. O outro bar também. E no outro, o dono estranhou. Só fósforo? E nem quis cobrar. Fechou o bar e foi para o quintal olhar as árvores.
roendo as unhas. Metade de felicidade rezava, metade roía as unhas. No meio das duas metades, o bêbado batia de bar em bar. O açougueiro consolou. Deixa para beber amanhã. O bêbado, amanhã é outro dia. E foi a pé até outra cidade, resmungando. Era bêbado, mas tinha princípios. Hoje não pode ficar para amanhã. É infelicidade, todos olhavam as árvores. Amanhã.